Olá, uma boa noite. Inovação, é isso que a gente vai falar. O empresário paulista criou uma fórmula utilizada no asfalto que você pode, sem imaginar muito como ainda, mas nós vamos explicar hoje, aplicar a frio e até em dia de chuva. Pois é, esse é o asfalto que é produzido para várias usinas no Brasil e no exterior, e não tem similar. O asfalto serve para tapar buraco, mas também é utilizado em rodovias que hoje são contratadas por prefeituras e até pela Infraero. Mas tem muito mais inovação aí. Como é que tudo isso começa e para onde vamos caminhar? Reutilização, sustentabilidade e tudo mais. A gente vai conversar com o Jorge Coelho, diretor da Único Pavimentos, o inventor deste novo tipo de asfalto. Jorge, vamos começar do começo, que é como se diz assim, da onde vem a ideia? O que eu faço com esse asfalto? Como é que é? Como é que surgiu primeiro? A necessidade. Sempre assim, né? A necessidade. A necessidade de encontrar não só um nicho, mas encontrar algo sustentável, algo que eu pudesse fazer sempre a mesma coisa. Logicamente, buscando uma evolução pontual em cada tema, em cada oportunidade. Mas eu encontrei nesse asfalto, na verdade, nesse composto químico que eu venho aditivar no asfalto, uma lacuna. O mercado de asfalto no Brasil é um mercado não só aquecido, né? O nosso país é um país rodoviário. Totalmente. Cada vez que eu pego rodovia, eu falo até onde vai isso, mas né? Totalmente. Ele historicamente é rodoviário, ainda vai ser mais rodoviário. Ainda existe muito a pavimentar e o que está pavimentado precisa ser conservado, precisa ser recondicionado. Como é que vem asfalto? Quer dizer, é porque você era engenheiro, trabalhava em rodovia já, era caminhoneiro? Não. Como é que veio esse Eu, primeiro? muito jovem, me envolvi com importação e exportação de rocha ornamental e vivia nos aeroportos, viajava em feiras e tive acesso a um portfólio, a um flyer de um americano que fazia asfalto, tapa-buracos. Eu achei que lá existia uma determinada necessidade, é que havia uma outra, que nós somos tropicais, chove, né? Então, se funciona na neve, funciona na chuva. Então, resolvi trazer isso para o Brasil, ainda muito menino, apresentei isso para... Porque deve fazer um tempão, né? Você está tão velho hoje. Mas eu falo de coisa de 10 anos atrás. Para mim é bastante tempo. Bastante para tua carinha, bastante tempo. Quer dizer, você trouxe primeiro como importação. Eu fui um licenciado de um exportador americano de uma determinada tecnologia que, então, adicionada ao asfalto brasileiro, fazia com que o asfalto brasileiro pudesse ser aplicado embaixo de chuva. Podia ser aplicado frio, eu podia estocar. Mas havia uma dificuldade tremenda. Primeiro, que o americano queria royalties, lógico. O que é acordado não é caro, mas impossibilitava a ampla comercialização. Até para você fazer volume, né? A questão era volume, não daria. E o produto era ensacado, só ensacado, porque a tecnologia era através de emolientes que evaporavam. Então eu tinha que trabalhar obrigatoriamente com produto ensacado. E o mais grave, não era exatamente normatizado. Tinha uma tecnologia N complexa, que o mercado conhecido, o mercado oficial, o mercado pavimentador, não reconhecia. Então eu não tinha escala e não tinha norma, mas foi um laboratório maravilhoso. Foi como fez você, peraí, então eu tenho que achar o meu produto, é isso? Pois eu tinha que tropicalizá-lo, tinha que encontrar uma forma de normatizar e tinha que encontrar uma forma de popularizar. Essa é a melhor palavra. E aí, através de muitas experiências, explosões, incêndios. Ou seja, aí você partiu para a área quase química, física, é isso? Foi a alquimia. Foi a alquimia. Você foi o alquimista do asfalto, é isso? Foi. Eu, com todas essas experiências, eu consegui entender qual era o funcionamento, como de fato ele reagia ao composto químico americano e qual era a lacuna que eu tinha que preencher com qualquer coisa nacional. Jorge, me diz uma coisa, quando você fala disso, dessa alquimia ou disso que você tentou, quer dizer, você tentou o quê, sozinho? Você se uniu a uma empresa? Não, eu fiz só, era um paraquedista no mercado de São Paulo. Quase aquela criança brincando de joguinho de química, é isso? Não, é uma coisa mais responsável. Até porque o que eu produzia tinha que vender. Então, tinha um custo de fabricação, eu nunca tive usina, eu nunca fui proprietário
do insumo, eu tinha que comprar. A gente fala de toneladas. Então tinha claro que a minha margem de erro era muito pequena, porque eu tinha que vender o produto final. Então, e ia conseguindo. E consegui. E daí chegou ao quê? Como é que você chama esse produto? Que produto é esse? Ele é asfalto? Não. É um asfalto. Então o objetivo era normatizar e popularizar. Tá. Eu consegui desenvolver um composto químico que pudesse ser adicionado ao asfalto. E atenção, o asfalto é quente. Ele é usinado a quente. O americano fazia o processo todo frio, porque ele poderia incendiar e até volatilizar por evaporação, né? Então, o processo nacional, processo reinventado, tropicalizado, ele permite que eu vá dentro de uma usina quente, aquela normatizada, aquela que há 40 anos faz massa asfáltica, mas faz massa asfáltica dentro de um tubo enorme, com maçarico na ponta, jogando ali milhares de graus numa linha, né, de distribuição de ligante a 250 graus, sem queimar, sem volatilizar mesmo, sem haver um grande acidente. Então consegui encontrar um composto químico nacional denso que pudesse dar a trabalhabilidade que eu necessitava, mas tinha que fazer um processo normatizado. A estética do produto final e o comportamento dele tinha que ser igual ao asfalto normal. O asfalto normal, ele é usinado a quente e aplicado a quente, acima de 110 graus. Ele cai em cima do caminhão depois de usinado a 165 graus. É mesmo muito quente. Então, esse é o processo normatizado. Eu consegui adaptar, eu consegui fazer com que o meu composto químico, uma vez adicionado ali, ele pudesse sobreviver a toda essa parte fabril e do outro lado saísse asfalto quente. Que eu posso, então, aplicar asfalto quente ou morno e frio. Quando eu consigo retardar a cura, quando eu consigo manter a trabalhabilidade do produto, mesmo em temperatura ambiente, eu consigo estocar. Qual a vantagem? É o mesmo asfalto normatizado, é o asfalto conhecido, mas é o asfalto popular. A vantagem é conseguir estocar, a vantagem é conseguir atender qualquer tipo de demanda, ou simular, eu sou um secretário de obras e estou embaixo de uma chuva. E eu não consigo encontrar massa asfáltica em usina qualquer, porque chove. Mas se ele tiver a sorte de que no estado dele tenha um licenciado da nossa empresa, ele vai encontrar um estoque de massa asfáltica. Essa massa... Por quê? Porque as usinas não têm essa massa asfáltica quando chove ou não tem se não tem grandes encomendas. Me explica isso. As duas coisas. Se não houver uma grande justificativa, uma usina não vira, ela não roda. Uma usina ela tem a capacidade média de 100 toneladas hora. Então não posso lá pedir 4 toneladas para fechar um buraco. Eu preciso ter uma demanda que justifique o empresário acender aquela usina. Ela é quente, tem uma caldeira para fazer ela esquentar. Isso custa, tem um investimento. Mas principalmente porque o asfalto ele tem que ser usinado quente e aplicado quente. Quando chove eu tenho uma... Impossível. Impossível. O produto ele vai esfriar e vai aglutinar, vai endurecer. Que é o que o nosso composto químico garante que não vai acontecer. Não acontece. O produto, mesmo em temperatura ambiente ou chovendo em cima, ele mantém as propriedades do quente. Mesmo quando ali, a céu aberto, recebendo aquela queda de temperatura, aquele choque de temperatura. Então, esse secretário de obra, que não encontraria asfalto, mas foi, então, prospectado, é conhecedor dessa disponibilidade, ele pode carregar lá a quantidade que quiser. Vamos dizer que o buraco seja muito pequeno mesmo e que está na frente da casa do prefeito, um grande amigo dele, e ele precisa fechar aquele buraco. Então ele pode pegar um carro menor e ir lá carregar o porta-malas desse carro e fazer a obra mesmo embaixo de chuva. O produto ainda frio, ele tem trabalhabilidade, ele é bem soltinho. E quando compactado, quando eu encaixo a granulometria dele, quando ele está confinado, eu consigo a estética, ele fica lisinho e ele é asfalto normal. Durabilidade é igual do asfalto normal? É maior. Eu participei agora da Road Expo, que aconteceu na semana passada, e fui visitado por técnicos, e eu já tenho uma cancha de mercado, e a gente foi muito enfrentado nisso. Ok, então tem um polímero de borracha, que vem a lubrificar essa massa asfáltica, que garante a trabalhabilidade. Bom, e a durabilidade? Esse asfalto, uma vez curado, uma vez
endurecido depois da compactação, e o produto é instantâneo, ele vive um pouco mais. Em teoria, ele deveria viver o dobro do asfalto normal, porque aquele composto químico que lubrificou, que manteve a estabilidade, aquele produto solto, sem aglutinar, ele continua lá na massa asfáltica e ele não deixa a massa oxidar, ele garante a recuperação elástica. Esse asfalto, ele tem uma sobrevida. Como é que você encara essa coisa, sendo que o seu provável comprador é o poder público em geral? Essa coisa da corrupção, ou programas como o Tapa Buraco de São Paulo, dão certo? São para valer? São sérios? Mas, na maioria das vezes, o governante não tem acesso à tecnologia ideal. Essa tecnologia a que nós comercializamos, o produto que faz o asfalto fácil, ele é um produto que precisa ser prospectado, catequizado. E a gente vem fazendo isso de forma pontual. Eu sei que o governante, no momento que tiver claro a diferença entre um asfalto usinado a frio, um asfalto quente que deveria ser aplicado quente, e um asfalto quente normatizado, feito dentro de usina de asfalto, de uma empresa que já tenha lá um acervo técnico importante, que é o nosso asfalto, quando ele conseguir diferenciar, ele vai conseguir escolher. E aí a concorrência vai perder o principal argumento, que é o argumento da ignorância. O que significa para você? Você tem que ter o quê? Você tem uma indústria? Você tem um laboratório? Quer dizer, o que você vende para essa usina? Eu vendo um composto químico exclusivo, nacional, eu vendo know-how, eu presto consultoria fabril e eu licencio usinas. Essas empresas, elas se condicionam ao nosso manual, que basicamente é um controle de qualidade. E depois uma agressividade comercial, uma dinâmica comercial diferenciada. Que, historicamente, nessas usinas não existe a preocupação em vender e sim em criar ou administrar processos licitatórios. Parece, nós vamos falar mais a respeito, o tempo esgota aqui, mas eu quero só deixar um aspecto. Parece que a gente está falando de pavimentação e asfalto, mas a hora que a gente entra nesses detalhes, você diz, nós estamos falando, de repente, de fim de monopólio, de cartel e de corrupção. Sem dúvida. Vai muito mais além. Eu vou encerrar por aqui, mas o papo a gente volta a qualquer momento e qualquer dia. Obrigada a você, telespectador, que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado conosco toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News, mas a qualquer momento você acessa a gente pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.